Voltando, pessoal, aula 50, ainda na física B hoje. A gente está vendo lançamento oblíquo e horizontal. Na física B, então. Isso daqui não é a primeira lei de Ohm, tá? O que é resistência elétrica? Resistência elétrica não é durabilidade. Não tem a ver com isso. Resistência elétrica tem a ver com oferecer resistência. Então, o condutor ele oferece resistência à passagem da corrente. A definição de resistência elétrica é tensão dividido por corrente. E os símbolos das unidades estão aqui. E o que é o resistor? O resistor é esse equipamento que apresenta resistência. Então, o chuveiro elétrico ele não tem uma resistência que você vai comprar no depósito quando queima. Ele tem um resistor. Lá no comércio é conhecido como resistência, mas é resistor. E ele apresenta essa propriedade física, que é a resistência. A primeira lei de Ohm, pessoal, ela isola aqui a tensão. Então aqui foi a definição de resistência e a lei de Ohm, a primeira é U igual a R vezes Z. E o que é um resistor ôhmico? É aquele que a resistência não muda. Então pode mudar a temperatura, pode acontecer o que for, a resistência permanece com o mesmo valor. É um resistor ôhmico. E a segunda lei de Ohm? Ela está expressa aqui. O desenho do condutor explica muito, porque o condutor aqui tem comprimento L, tem área de seção transversal A, e essa letra não é a letra P, hein? Essa letra é a letra grega Rho, que é usada para resistividade. Se resistência elétrica é a dificuldade de passagem de corrente no condutor, a dificuldade de passagem de corrente no material é chamada de resistividade. E a resistência do condutor? Ela depende então da resistividade, do comprimento e da área. Maior resistividade, maior resistência. Maior comprimento, então um corredor muito comprido para as pessoas passarem. Vai ter mais resistência, não é? Mesma coisa para os elétrons. E se o condutor for muito estreito? Então, se o A for um valor baixo, aí a resistência elétrica aumenta também. Eu falei corredor de propósito, para você pensar nas pessoas passando em um corredor. Mas aqui são elétrons passando no fio. Essa lei de Ohm mencionada é a primeira. E essa de baixo é a segunda. Aqui a resistência é constante. Tem um certo valor I, vai ter um valor U. Dobra-se o valor de I, também vai dobrar o valor de U. Então a resistência elétrica ela está sempre com o mesmo valor. E se a curva fizesse isso? Aí não teria mais o mesmo valor de resistência. Ou se a curva fizesse isso? Essa daqui é ôhmica. Resistor ôhmico tem resistência constante. Olha no exercício 2. Já não é constante aqui. Voltando para o exercício 1. Um resistor de resistência elétrica 200 ohms está submetido a uma diferença de potencial U de 20 volts. Então aqui ele ainda não mencionou corrente elétrica. Eu vou chamar até aqui de situação 1. Deve ter feito um barulho no vídeo, pessoal, desculpa. Bati muito próximo do celular aqui a caneta. E
Aqui a parte 2 do exercício. E o que se mantém da parte 1 para a parte 2? O mesmo resistor. Foi falado que a resistência é constante. Então, olha, parte 1. U igual a R vezes I. Parte 2. U' igual a R vezes I'. Quer dizer, o R que permanece o mesmo. Então, olha que simplesinho que é esse exercício. Simples mesmo, bem gostoso de fazer. 20, 200 e o I. I é 20 dividido por 200. O I é 0,1 ampere. Só que é dito que a corrente é quadruplicada. Então daqui para cá eu vou ter o I' igual a 4 vezes I. Então I' é 4 vezes 0,1. I' é 0,4 amperes. Ele que vem para a conta. 0,4. O R é o mesmo, continua sendo 200. E o Li'. Então por que ficou facinho? Porque foi organizado. Então não pensem que organização é perda de tempo. Claro, eu explicando parece que, nossa, está gastando bastante tempo. Mas se você se habitua a organizar, você percebe que você está ganhando tempo. Você não precisa ficar voltando nesse enunciado. Então o linha é 200 vezes 0,4, 80 volts. E se você pensar graficamente? Você está lá no último minuto do vestibular e isso daqui é com alternativa. Como a resistência é constante, não é U igual a R vezes I, quadruplicou a corrente, vai quadruplicar a tensão. Como a tensão inicial era 20, a tensão final é 80. Quer dizer, já estava fácil assim, fica ainda mais fácil se você lembrar da propriedade. R constante. À medida que o I aumenta, o U aumenta na mesma proporção. Questão 2. Já não é um resistor ôhmico. Se eu usar aquela definição de resistência, U dividido por I, para o ponto A, a resistência em B vai ter outro valor. Vamos aos valores 2 e 4. Então 2 para corrente e 4 para tensão. O que você vai fazer aqui? O RB. E com certeza ele não vai resultar em 2 ohms. Cento e 25 está falando da segunda lei de Ohm. A resistividade é dada nessa unidade composta, ohm-metro. Se eu tivesse que escrever por extenso, seria assim, ohm-metro. Então não é menos aqui, é um hífen mesmo. Em termos de símbolo, é com a multiplicação e lê-se direto, ohm-metro. Um fio de prata 7A1, Gol da Alemanha, de área de seção transversal, está dado em centímetro quadrado, então vamos converter para não tomar de 7A1. 2, 10 a menos 2 centímetros quadrados. Eu quero passar isso para metros quadrados. Eu vou ter 2 vezes 10 a quanto? Metros quadrados. Cada metro quadrado, ainda não pus o expoente, ó. Cada metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. Então eu quero passar de centímetro quadrado para metro quadrado.
Então eu vou dividir por 10.000, que é o 10 à quarta. Eu vou ter 10 a menos 6. Já tinha 10 a menos 2, passou a 10 a menos 6. Comprimento L. Pode ser esse L aqui, em vez do estilizado. 10 metros, está no sistema internacional. Resistência é o que ele quer que determine. E a resistividade? Felizmente, está no sistema internacional. Então o que é o R? Rho L sobre A. Ainda bem que tem esse sobre aí, senão podia ficar até engraçado. Rho L sobre A. Rho 3,3, 10 a menos 5. E o L? 10. E o A? Convertido para metros quadrados. Então, 2, 10 a menos 6. Então é só multiplicação e divisão, você vai ter essa resposta em ohms. Na questão 4, então vocês vão ter como tarefa, já anotaram aqui, ó, tarefa. Concluir. Já teve exercício 2 na página 124. A partir da página 124, os exercícios 2, 3 e 4. O 4 eu vou colocar só o início mesmo, as conversões. A corrente é 8,9, 10 a menos 3 amperes. A diferença de potencial é 356 volts. Com esses dois valores, o que você consegue? O R. Depois ele vem com a segunda lei. O comprimento, 40 centímetros, 4 vezes 10 a menos 1 metros. A área da seção está em centímetros quadrados. Tenho que dividir por 10.000 de novo. Então, meio vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E tem o L, tem o A. Ele está perguntando a resistividade. Então, a partir daqui, você usa a segunda lei. Aqui é a primeira lei, ou definição de resistência, que é U sobre I. E aí, tendo eles, você vem com R igual a ρ vezes L sobre A. O que fica isolar o ρ aqui? Ρ é R vezes A dividido por L. Aí você vai ter o valor do ρ. É isso, pessoal. Bom fim de semana. Sigam estudando. Usem o chat. Um grande abraço.